Será que o seu Antônio vai um dia vestir a camisa azul que a filha lhe deu, ou ela continuará pendurada como uma pergunta sem resposta? E por que ele preferiu o quarto dos fundos, o cachorro e a chapa quente à casa onde os netos o esperavam? Até hoje, quando vejo a lanchonete fechada, sinto o peso daquela camisa no varal. Uma promessa que nunca se cumpre, um abraço que nunca se dá. A mão dele tremia quando estendeu o sanduíche, e naquela hora eu não sabia por quê. Eu não esperava que ele lembrasse do meu rosto meses depois. Antes de aceitar o quarto, ele fez uma pergunta que me desarmou. O silêncio naquela mesa durou mais do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. Tudo começou numa tarde de fevereiro, na calçada da Avenida Beira-Mar. A mão dele tremia quando estendeu o papel alumínio. Não era frio. Era fevereiro em Fortaleza, 32 graus, o vento salgado batendo na orla. A mão tremia porque ele sabia que aquele gesto ia custar caro. Que dar o último sanduíche não era generosidade. Era burrice. Ele pensou isso enquanto a mão estendia o embrulho. A burrice de quem já perdeu tudo e ainda não aprendeu a parar de perder. A mulher que recebeu o sanduíche tinha o rosto vermelho de sol e vergonha. Chegará de São Paulo naquela manhã, perderá a bolsa no terminal rodoviário, documentos, dinheiro, celular, tudo. 15 horas sem comer. Ela disse isso depois, quando contou a história para a atendente da barraca de cocô. Mas na hora ela só balançou a cabeça, recusando. Não queria aceitar. Não queria ser a pessoa que tira a comida de um homem que dorme na calçada. Ele forçou o sanduíche na mão dela. Falou, tá quente ainda. Come logo antes que estrague. Foi isso que ele disse. Não, você precisa mais do que eu. Não, Deus abençoe. Ele falou do sanduíche estragar, como se fosse só sobre logística. Ela comeu. Parada na calçada da Avenida Beira-Mar, com o vento levantando areia nos tornozelos, ela comeu o sanduíche de mortadela com queijo derretido que o homem sem casa tinha comprado com o dinheiro que catou no semáforo na semana inteira. Ela não sabia disso. Ninguém sabia. A gente descobre essas coisas depois, quando já é tarde para agradecer direito. O sanduíche era do Pão de Açúcar da Domingos Olímpio. Ele andou 40 minutos para comprar porque era o mais barato. Pegou a fila do caixa com as notas amassadas. Pagou tudo em moedas. A moça do caixa, a Bárbara, lembra até hoje. Disse que ele contou as moedas 3 vezes antes de entregar. Não porque desconfiasse. Porque queria ter certeza de que dava para comprar 2. Não deu. Deu para 1. Ele escolheu o maior. A Bárbara quase pagou o segundo do próprio bolso. Ela me contou isso semana passada, depois que tudo aconteceu. Ela quase pagou. Mas a fila estava grande, o gerente estava olhando e ela pensou na próxima. A gente sempre pensa na próxima. A próxima vez que o seu Antônio apareceu no Pão de Açúcar, ele não comprou sanduíche. Comprou água. 2 garrafas. Uma para ele, uma para o cachorro que dormia com ele no viaduto. A Bárbara não pagou a água. Ela nunca mais viu ele entrar na loja. Depois que a história viralizou, ele sumiu. E ela ficou com aquele na próxima preso na garganta até hoje. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu voltar. A mulher que comeu o sanduíche se chamava Marta. Marta Carvalho, 42 anos, funcionária pública de São Paulo que tinha vindo a Fortaleza para visitar a mãe doente. A mãe morava no Pirambu, numa casa de 3 cômodos com um pé de acerola no quintal. Marta não contou isso para ninguém na hora. Ela só comeu o sanduíche, agradeceu com a boca cheia, o que a fez sentir ainda mais vergonha, e perguntou o nome dele. Antônio, ele respondeu. Só Antônio. Ela perguntou se podia pagar de volta. Ele disse que não. Ela perguntou se podia fazer alguma coisa. Ele disse que ela já tinha feito. Ela não entendeu. Ele explicou. Você aceitou. Isso já bastou. Marta me contou isso no mês passado. Ela ainda chora quando lembra. Disse que nunca ninguém tinha falado uma coisa tão simples e tão pesada ao mesmo tempo. Que ela passou a vida inteira recusando ajuda porque achava que aceitar era humilhação. E que o homem sem casa, com a barba branca e a camisa surrada do Ceará, tinha entendido algo que ela passou 42 anos sem entender. O real problema aqui é que a gente vive numa cidade que ensina a desconfiar. A fortaleza dos arrastões, dos assaltos na orla, dos sequestros relâmpago. A gente aprende desde pequeno que estranho é perigo, que mão estendida é golpe, que todo mundo quer algo em troca. E na maioria das vezes a gente está certo. Mas o que faz com as exceções? O que faz com o homem que dá o último sanduíche e não pede nada? A gente não tem categoria mental para isso.
Não cabe na história que a gente conta sobre o mundo. Então a gente desconfia. Ou, pior, a gente romantiza. Transforma o homem em santo. E santo a gente não precisa pagar de volta. Santo a gente admira de longe e segue a vida. Não, 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 o seu Antônio não era santo. Ele era um homem que tinha desistido de tudo, inclusive de si mesmo, e que naquele dia decidiu que pelo menos o sanduíche não ia morrer com ele. Quando Marta conseguiu resolver a papelada do cartão perdido, 3 dias, 3 agências, 2 delegacias, ela voltou para procurar ele. A mãe já estava melhor, o irmão tinha chegado de São Paulo para ajudar, e Marta podia respirar. Ela foi até a praia de Iracema com R$ 200 no bolso. Andou do Espigão até o Mercado dos Peixes. Perguntou nos quiosques, nas barracas, nos camelôs. Todo mundo conhecia o seu Antônio, mas ninguém sabia onde ele estava naquele momento. Aparece e some, disseram. Ele é assim. Ela deixou os R$ 200 com o seu Geraldo, do quiosque do pastel. Se ele aparecer, dá para ele. Seu Geraldo aceitou o dinheiro e uma semana depois devolveu. O seu Antônio não apareceu. As pessoas disseram que ele tinha ido para o centro, outros falaram que estava no Mucuripe. Ninguém sabia direito. Marta voltou para São Paulo, mas ela não esqueceu. O que me impressiona até hoje é que ela não esqueceu. Quantas vezes a gente é ajudado por alguém e segue em frente? Quantas vezes a gente promete voltar e agradecer e nunca mais pensa no assunto? Ela não. Ela ficou obcecada. Não pelo homem. Ela me corrigiu quando eu usei essa palavra. Ela disse que era obcecada pelo gesto, pela coisa que ele fez sem pensar, pela ausência total de cálculo naquela mão estendida. Ela começou a pesquisar. Descobriu que o nome completo dele era Antônio Carlos da Silva, que tinha 57 anos, que era pedreiro aposentado por invalidez, hérnia de disco, coluna destruída por 20 anos carregando laje. Descobriu que ele tinha uma filha em Caucaia, que não via havia 6 anos. Descobriu que a filha se chamava Raquel, que era casada, que tinha 2 filhos, que morava numa casa de alvenaria com sofá de canto e televisão de 40 polegadas. Descobriu que Raquel tentou trazer o pai para morar com ela 3 vezes, que ele foi 2, que na terceira ele disse que preferia a rua, que ela chorou, que ele também. Eu perguntei para Marta como ela descobriu tudo isso. Ela disse que ligou para Raquel. Fingiu que era assistente social. Passou 1 hora no telefone. Depois desligou e ficou olhando para o teto da sala. Ela disse que naquela hora entendeu que não era só sobre o sanduíche. Era sobre o que leva um homem a preferir dormir debaixo de um viaduto a dormir na casa da filha. A resposta, Marta descobriu, era simples e horrível. O seu Antônio não aguentava mais ser um problema. Na casa da filha, ele ocupava espaço. Precisava de dinheiro para remédio. Precisava de ajuda para tomar banho. A filha trabalhava o dia inteiro, o genro trabalhava o dia inteiro, as crianças precisavam de atenção. Ele olhava para aquilo e via que não cabia. Não que não fosse bem-vindo, mas que não cabia. E ele preferiu a rua, onde ninguém precisava se sentir culpado por ele existir. E essa consciência de que ele preferiu a rua a ser um peso foi só o começo do que Marta ainda teria que enfrentar. E isso me quebrou por dentro quando ela contou. Marta não contou para Raquel que era ela no telefone. Você já teve um momento que te quebrou por dentro ao descobrir o peso de um gesto que parecia simples, como aquele sanduíche que seu Antônio deu? Desligou e ficou com aquilo. Depois de 3 semanas, tomou uma decisão. Ela ia voltar à Fortaleza. Ia encontrar o seu Antônio. E ia fazer uma proposta que ele não pudesse recusar. O problema é que ela não sabia o que ele iria recusar. Ela passou 1 mês juntando dinheiro. Vendeu o carro. Não era um carro bom. Um Celta 2010, cheio de marcas de batida, porta-malas que não abria. Vendeu por R$ 8.000. Comprou uma passagem para Fortaleza. Alugou um quarto no centro, perto da catedral, porque era onde diziam que ele aparecia com mais frequência. E começou a procurar. 3 dias. Ela acordava cedo, comprava café e pão com manteiga e sentava na escadaria da catedral. Olhava cada rosto, cada homem de barba branca, cada camisa do Ceará. No 3º dia, ela viu ele atravessando a rua. Ela disse que o coração bateu tão forte que ela sentiu tontura. Não era paixão. Era outra coisa. Era o peso de um encontro que ela vinha ensaiando na cabeça havia quase 2 meses. Ela tinha decorado o que falar. Tinha decorado o tom de voz. Tinha decorado até onde olhar durante a conversa.
Mas na hora, quando ele parou na frente dela, ela disse uma coisa completamente diferente. "O senhor aceita um cafezinho?" Ele olhou para ela. O rosto dela estava vermelho de sol e nervoso. Os olhos dele, ela disse que eram claros, de um verde que não combinava com o resto, como se tivessem vindo de outra pessoa. Os olhos dele examinaram ela por um segundo. Depois ele sorriu. "Você é a moça do sanduíche." Ele lembrou do rosto dela, do sanduíche de mortadela, do papel alumínio amassado. Ele lembrou. Ela começou a chorar. Ali na escadaria da catedral, com os pombos andando em volta, com os vendedores de água de coco gritando na calçada, ela começou a chorar sem conseguir parar. Ele esperou. Não disse "não chora". Não tocou nela. Só esperou, com as mãos no bolso, parado, presente. Quando ela conseguiu falar, ofereceu emprego. Não era caridade, ela explicou. Era um salário. Ela tinha aberto uma pequena lanchonete na praia de Iracema, usou o dinheiro do Celta e mais um empréstimo e precisava de alguém para ajudar na cozinha. Limpeza, preparo, fechar à noite. O salário não era grande, mas incluía moradia. Um quarto nos fundos, com cama, ventilador, banheiro. Ela disse que o convidou para trabalhar não porque sentia pena, mas porque queria que ele soubesse o que era ser visto. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Tanto tempo que ela achou que ele ia recusar. Depois ele perguntou: "E o cachorro?" Ela respondeu: "O cachorro vem junto." Ele não riu, não sorriu. Ele só olhou para o chão e balançou a cabeça. Depois levantou os olhos e disse: "Tá bem." Não teve abraço, não teve aperto de mão, não teve obrigado, nem Deus te abençoe. Ele só virou e começou a andar. Ela perguntou para onde ele ia. Ele disse que ia buscar o cachorro. Ela perguntou se ele queria que ela fosse junto. Ele disse que não. Ela ficou sentada na escadaria por mais 40 minutos. Sozinha, sem saber se ele ia voltar, sem saber se ele tinha dito "tá bem" para ela ou só para ela ir embora. E naqueles 40 minutos, ela disse que sentiu pela primeira vez o que ele devia sentir todos os dias: a incerteza de esperar por alguém que pode não voltar, a humilhação de depender da palavra de outra pessoa. Ele voltou. 1 hora depois, com o cachorro, um vira-lata magro, peludo, de olho triste e rabo abanando. Foram juntos para a lanchonete. Ela mostrou o quarto. Ele sentou na cama, passou a mão no colchão, olhou para o ventilador. Depois olhou para Marta e perguntou: "Que horas começa o turno?" Ela disse que às 6 da manhã. Ele falou que estaria lá. E esteve. Nas primeiras semanas, a vizinhança estranhou. A gente via ele acordando cedo, varrendo a calçada, colocando as mesas na rua. A lanchonete era pequena, 6 mesas, um balcão, uma chapa velha que soltava fumaça quando esquentava. Mas ele cuidava daquilo como se fosse a coisa mais importante da vida. Lavava os pratos 2 vezes. Secava cada copo com pano limpo. Organizava os talheres por tamanho. Marta disse que ele demorava 1 hora para arrumar a cozinha porque precisava que tudo estivesse perfeito. Ela nunca perguntou por quê. Mas eu acho que sei. Depois de anos sendo invisível, ter uma função, por menor que fosse, era a única coisa que fazia sentido. Os clientes começaram a reparar. O sanduíche de mortadela entrou no cardápio. Marta colocou com o nome Sanduíche do Antônio e vendia por R$3. Ele reclamou. Disse que era caro demais, que ninguém ia pagar R$3 por mortadela com queijo. Marta manteve o preço. Ele vendeu 32 no primeiro mês. Ela guardava o dinheiro sem ele saber. O lucro dos sanduíches, todinho, num pote de vidro. Não contou para ele porque sabia que ele ia querer dar o dinheiro para alguém. Você já percebeu como as pessoas que têm menos são as que dão mais? Eu não estou falando de estatística. Estou falando de temperatura. De como funciona o coração de alguém que já perdeu tudo e descobre que ainda tem alguma coisa para oferecer. O seu Antônio não dava dinheiro porque não tinha. Você acha que o gesto do seu Antônio foi um ato de generosidade genuína ou de autossabotagem inconsciente? Mas dava o que sobrava. O último pastel do dia para o menino que vendia bala no sinal, a água gelada para o mototaxista, o sorriso para o cliente estressado. Todo dia ele dava alguma coisa. E toda noite ele dormia no quarto dos fundos com o cachorro aos pés. E pela primeira vez em 6 anos ele não acordava no meio da noite com medo. E isso não é uma história de superação. Ele continuava com a coluna destruída. Continuava tomando os mesmos remédios.
Continuava longe da filha, que ele ainda não tinha coragem de procurar. Continuava acordando às 4 da manhã porque o corpo não sabia mais dormir depois de anos de rua. Nada disso mudou. O que mudou foi que ele tinha um lugar para ir. Uma pessoa que esperava ele. Um cachorro que dormia no pé da cama. Porque o que ninguém sabe ainda é que a filha dele estava na fila do Pão de Açúcar naquela tarde e ela viu tudo. 3 meses depois da lanchonete abrir, Marta recebeu uma ligação. Era da Raquel. A filha dele tinha descoberto tudo. Não tinha como não descobrir. Alguém da vizinhança postou um vídeo do seu Antônio na cozinha, com o avental vermelho, cantando evidências enquanto virava um hambúrguer na chapa. O vídeo tinha 30 mil visualizações. Alguém marcou a Raquel. Ela ligou para a lanchonete. Marta atendeu. E a primeira coisa que a Raquel disse foi: a senhora é assistente social, não é? Marta ficou em silêncio. Depois disse: não, sou a moça do sanduíche. Raquel riu. Não porque fosse engraçado, porque a alternativa era pior. Depois disse: eu quero ver ele. Mas ele não vai aceitar. Marta respondeu: ele aceita mais do que você imagina. Elas combinaram um encontro. Na lanchonete. Na terça-feira, quando o movimento era mais calmo. Raquel viria com os filhos, sem o marido, para não assustar. Marta ia preparar ele sem contar exatamente quem era. Na segunda-feira à noite, Marta sentou com ele depois do expediente. Disse que uma cliente especial ia vir no dia seguinte, que ela queria conhecê-lo, que era importante. Ele perguntou: quem é? Ela disse: alguém que precisa de você. Ele não perguntou mais nada. Só acenou com a cabeça e continuou secando os copos. No dia seguinte, Raquel chegou às 11 da manhã, com as crianças, um menino de 6 anos, uma menina de 4. Ela sentou na mesa do canto, pediu 3 sucos e um sanduíche de mortadela. O seu Antônio estava na cozinha. Marta foi até ele e disse: tem um pedido na mesa do canto. É seu. Ele saiu da cozinha com um prato na mão. Olhou para a mesa. Para a mulher. Para as crianças. Peru. O prato caiu no chão. Não quebrou, era de plástico. Raquel levantou. As crianças olharam assustadas. O menino perguntou: mãe, por que o senhor está chorando? O seu Antônio não respondeu. Ele não conseguia falar. Ficou parado, com as mãos sujas de farinha, olhando para a filha que não via há 6 anos. Ela disse: oi, pai. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Marta pensou que ele fosse sair correndo. Mas ele não saiu. Ele andou até a mesa, devagar, como se cada passo doesse. Sentou na cadeira em frente da filha. Olhou para os netos. Depois disse: eu não tenho como pagar pensão. Raquel riu. Outra vez aquele riso que não vem da alegria. Ela disse: pai, eu não quero pensão. Eu quero que você conheça seus netos. Ele olhou para o menino. O menino olhou para ele. Depois o menino disse: vô, a senhora lá de casa faz bolo de chocolate. Você sabe fazer? O seu Antônio olhou para Marta. Marta olhou para ele. Ele disse para o neto: sei, mas o meu é de cenoura com cobertura de brigadeiro. O menino sorriu. A menina também. E o seu Antônio, pela primeira vez em 6 anos, sentou para comer com a família. E aí você me pergunta: e daí? O que isso tem a ver comigo? Por que eu estou contando essa história? Porque no varal dos fundos da lanchonete, onde o seu Antônio pendura os panos de prato, tem uma camisa pendurada. É a única camisa que ele tem que não é de fria. É azul, com o botão do meio costurado com linha de outra cor. Ele ganhou da filha no segundo encontro. Ela trouxe de presente. Ele usou no domingo seguinte para ir à casa dela em Calcaia. Foi a primeira vez que ele dormiu numa cama de solteiro com lençol limpo em 6 anos. No dia seguinte, ele voltou para a lanchonete. Pendurou a camisa no varal. E disse para Marta: eu não vou dormir lá não. Não é minha casa. Minha casa é aqui. Ela entendeu. Não era sobre não amar a filha. Era sobre não querer ser um peso de novo. Ele preferia o quarto dos fundos, o cachorro, a chapa quente, o cheiro de cebola frita. Preferia o lugar onde ele era útil. Onde ele não era um problema. A camisa azul ficou no varal. Ele nunca mais usou, mas também não guardou. Ficou lá, pendurada, como uma promessa que ele fazia questão de ver todos os dias. A última vez que eu vi o seu Antônio, ele estava na porta da lanchonete, varrendo a calçada.
O sol estava se pondo atrás do espigão, e a luz laranja batia na camisa azul pendurada no varal. Ele parou de varrer, olhou para a camisa, depois continuou. Não sei se ele vai um dia morar com a filha. Não sei se a lanchonete vai dar certo. Não sei se o cache do vídeo vai render alguma coisa além de visualização. O que eu sei é que ele estava varrendo a calçada e que a mão dele não tremia mais. Aquele instante em que ele perguntou pelo cachorro, você teria esperado os 40 minutos? Se essa história te fez sentir o peso de ser finalmente visto, bate o like. Se você carrega uma lembrança que não encaixa em nenhum lugar, esse canal é seu refúgio.